Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h32, é tempo de esperançar. Hoje acabou que eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Por conta daquela velha história, a gente fica assim, não tem tempo, vou esperar mais um pouquinho, né? E aí, já viu, acabou que eu me atrasei. Quando eu tenho muita coisa para fazer, eu não me atraso. Quando eu tenho coisa para fazer, eu me atraso. Interessante, né? A gente vai dar mais um tempinho, né? Mas estamos aí. Chegamos, está na hora da gente fazer a nossa reflexão, a nossa celebração, né? Então vamos nós. Vamos nós aí esperar mais as pessoas irem chegando, né? Sábado é sempre um dia meio confuso, né? Aliás, é interessante, sábado é mais confuso que domingo, né? Pelo menos para mim. Tem assim mais coisa para ver. Oi, Diane, paz e bem. Djalma, Doraci, paz e bem. Hoje a gente tem uma leitura, também uma leitura conhecida, né? E também uma leitura que o pessoal apronta nas interpretações, né? É interessante como essas leituras que são conhecidas, vira e mexe, elas têm interpretações complicadas, né? Não é, eu acho que não é à toa, não. Né? Primeiro que eu acho que começa uma coisa meio assim, as pessoas, fulano disse isso, né? E aí vai perpetuando e fica nessa história, né? Mas tem umas coisas aqui que são importantes, sabe? E que eu acho que vale a pena a gente trazer para reflexão, né? Se tudo correr bem, eu vou conseguir fazer hoje o que eu consegui fazer ontem, ou seja, hoje mais à noite eu já subo também essa live de hoje, né? Eu ontem de noite consegui subir todas as lives, inclusive de ontem. Então hoje, se tudo correr bem, hoje à noite eu subo essa live também, para ver se a gente consegue estreitar ao máximo o tempo das coisas, né? Mas vamos nós. Vamos lá, né? Tá quase na hora para a gente começar e eu acho que a gente vai fazer uma reflexão legal hoje, né? Só dar o tempinho da gente fazer a nossa reflexão, tá? Aí a gente vê junto isso, né? Tá, mais um pouquinho a gente começa, né? Muito mais do que qualquer coisa é dar um tempo para as pessoas chegarem, né? Eu conto que as primeiras lives que eu comecei, eu começava, entrava e já começava falando. Aí o Cadu, Bernardo, não é assim não, paizão. Você tem que dar um tempo para as pessoas chegarem. Eu aprendi com ele que eu tinha que dar um tempo, né? Então passei a dar um tempinho, né? Aí eu começo 15h30, começo a leitura lá pelas 36, 37 e tento ir até as 16 horas. É uma live de meia hora, todos os dias, né? E tem sido assim há muito tempo, né, pessoal? Aí outro dia estava uma pessoa e me perguntou, Bernardo, o que você vai fazer quando a epidemia acabar? Não sei, pessoal. Quando a epidemia acabar, a gente decide o que a gente vai fazer, né? Não sei o que vai ser, até porque eu acho que a gente não vai estar, infelizmente, tão cedo, né? Outro dia eu estava comentando isso, a última epidemia que a gente teve de doença respiratória
foi a gripe espanhola e ela durou 3 anos. Né? Então, nós estamos ainda no segundo ano, quem sabe. Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis obedecer tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos das Escrituras na testa e nos braços, e põem roupa de longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados em praça pública e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chames ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. O maior deve ser aquele que vos serve. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. A leitura de hoje tem uma série de colocações, e muitas dessas colocações elas não devem ser levadas ao pé da letra. Né? Por exemplo, não chame a ninguém de pai, porque só vós só têm um pai. Olha, eu chamo meu pai de pai. Né? Não chame ninguém de guia. Quer dizer que se você está escalando uma montanha, você não tem um guia. Né? Porque as pessoas têm que parar de fazer essa interpretação simples da leitura. O que Jesus está colocando aqui é a forma de segui-lo. Tá? E aqui nós temos algumas pistas. Né? Ele começa com uma afirmação que pode parecer estranha. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso vós deveis observar tudo o que eles dizem. Sabe, é interessante, porque a gente vê muito disso hoje em dia na igreja. Tá? O padre fulano fala isso. Então isso é verdade. Tem gente que é um irmão protestante vai dizer assim, o pastor fulano fala isso. Sabe, é interessante porque as pessoas criaram uma religião de autoridade. Né? Em medicina, a gente diz que tem o argumento de autoridade. O remédio é bom. Mas por que tal remédio é bom? Porque professor fulano
catedrático da universidade de não sei qual falou isso. Ah, tá, então tá certo. Ou seja, o grande argumento é a autoridade da pessoa. As pessoas criaram uma religião de autoridade. E, inclusive, dão a determinadas... Oi, Heloísa, querida, paz e bem. Inclusive, dão a determinadas pessoas uma autoridade que elas não têm. Ah, fulano é reitor do seminário, ele tem mestrado, doutorado em teologia. Então, o que ele fala está certo. E aí, Jesus faz uma fala que é estranha, porque ele fala assim, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Observa que isso é muito interessante. Eles têm autoridade. Jesus não está negando essa autoridade. Jesus não está negando esse conhecimento. Jesus não está dizendo que eles não sabem. Pelo contrário, Jesus continua dizendo assim, vocês deveis obedecer, deveis seguir o que eles dizem. Ou seja, Jesus não só reconhece o conhecimento, a autoridade, como a competência deles de dizer o que é certo. Só que ele faz logo em seguida uma observação. Mas não imiteis as suas ações. Sabe, é muito interessante isso, porque aqui você tem a primeira colocação. E a primeira colocação é contra a hipocrisia religiosa. Porque há muitos que não praticam a fé que professam. De vez em quando eu ouço algumas pessoas dizerem assim, Bernardo, mas fulano é cristão e ele explora as mulheres, ou fulano é cristão e ele tem trabalho escravo na fazenda dele, né? E eu fico olhando assim e fico pensando, a forma mais delicada do mundo de dizer para essa pessoa que fulano, ele se diz cristão, mas ele não é. Porque ele não professa a fé que ele proclama. Ele afirma ser cristão, mas não age como cristão. Então ele é um hipócrita. E olha, se tinha uma coisa que Jesus falava que era errado, era hipocrisia. Né? E ele vai mais. Né? Não imitei suas ações porque eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros. Essa é uma outra coisa que é um desespero, na minha opinião, que é uma religião, vamos dizer, normativa. Né? Eu toquei um pouco ontem sobre isso, né? Mas assim, até hoje a gente tem essa tentação dos fariseus na nossa igreja, né? A tentação farisaica. Tem que ser assim. A regra é essa. Não, você tem que fazer desse jeito, daquele jeito, você tem que vestir desse jeito, comer desse jeito, você tem que ir ao cinema desse jeito, você tem que namorar daquele jeito, você tem que estudar daquele jeito, trabalhar daquele jeito, porque se você não está seguindo a norma, você não está seguindo a Jesus. E essas coisas são terríveis, são dificílimas, são pesadíssimas. Sabe, uma coisa que eu falo isso porque eu já tive esse tipo de experiência com algumas pessoas que pediam a minha orientação. Até hoje não me esqueço o dia que um casal pediu uma orientação para mim para a quaresma. Não, a gente quer fazer 2 jejuns e a gente quer rezar um terço por dia e a gente quer ler um não sei o quê e a gente quer ler o documento tal. Ele disse, peraí, vocês têm vida, tá? Pô, Bernardo, mas então o que a gente faz? Vocês vão fazer um jejum por semana,
uma abstinência e vamos ler um salmo, mas não pode ser o 118. Essa história de mandar a pessoa ler um salmo por dia, desde que não seja o 118, vira e mexe mando para alguém. Ah, então vou rezar o terço. Não, não. Você vai fazer que nem Jesus, que nem Maria, que nem José, que nem Pedro, Paulo, Tomé, Tiago. Você vai rezar um salmo por dia. Só isso. E é muito interessante porque as pessoas às vezes olham, mas é pouco. Mas é o que eu tenho certeza que você consegue fazer esse pouco. Sabe, é gozado porque a gente está caminhando e a gente deve pensar em metas possíveis. A gente deve fazer para as pessoas exigências possíveis. Né? Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, ele fala isso, e na Amoris Laetitia ele leva isso a mais claro. Né? O acompanhamento tem que ser individual. O que você passa para aquela pessoa, não necessariamente serve para outra. É isso que ele critica aqui. Você coloca fardos tão pesados que as pessoas podem não aguentar. Eu estou cansado de ver padres, pastores, eu vejo mais padres pela minha natureza de eu ser católico, mas eu já vi pastores colocando fardos, colocando restrições dos outros, que eu tenho dúvida se eles são capazes de suportar isso. E o pior é que quanto mais exigente, quanto mais duro, quanto mais a pessoa cobra, menos ela faz. É muito interessante como a gente vê, de vez em quando, que tem uma rigidez litúrgica, uma rigidez moral, uma rigidez de forma de pensar a fé extrema. E dali a uns anos a gente descobre que essa pessoa não praticava isso. Na verdade, a melhor forma de seguir Jesus é a gente seguir Jesus dentro da nossa capacidade. Lembra ontem, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Ora, então eu estou dizendo que há um limite, e esse limite é individual. Eu não posso cobrar, por exemplo, da Diane e da Alma, o mesmo que eu posso cobrar de mim, porque nós somos pessoas diferentes. Então não faz sentido você virar e dizer para as pessoas que todos têm que fazer isso, todos têm que fazer aquilo, todos têm que fazer aquilo outro. Sabe, é como se a gente pregasse uma religião baseada em normas, onde a gente nivelasse por um nível tão alto. Oi, Letícia, minha irmã, paz e bem. Como se a gente nivelasse por um nível tão alto que ninguém pudesse realmente suportar. É a forma mais mesquinha e mais, assim, cruel de propor que você siga Jesus. Ou você segue Jesus dessa forma, desse jeito, com essas regras, e como eu sou o padre fulano, com mestrado, doutorado, reitor de seminário, você tem que acreditar em mim. E aí você ouve Jesus falando. Os fariseus e os mestres da lei têm autoridade. Esse padre, esse pastor, esse irmão, esse teólogo tem autoridade. Mas cuidado, olha o que eles estão fazendo. Eles estão pondo fardos pesados demais que ninguém suporta.
a fé em Jesus, o caminhar em Jesus. Não é pela norma, é pelo amor. Sabe, outro dia eu falei com uma pessoa o seguinte: Jesus não está interessado em quem você foi antes de se encontrar com Ele. Jesus não está interessado em quem você é quando você se encontra com Ele. E o mais assustador, talvez, é que no fim da sua vida, quando você se encontrar de novo com Jesus, por incrível que pareça, Ele não vai estar interessado em quem você vai ser. Olha, eu me encontrei com você naquele dia lá e você resolveu me seguir. Agora eu quero saber quem você é nesse momento, agora, no fim da sua vida. Sabe, cada vez mais eu tenho certeza que Jesus não está interessado em quem nós fomos, em quem nós somos, nem em quem nós nos tornaremos até o fim da nossa vida. Jesus está interessado no caminho entre o dia que você se encontrou com Ele a primeira vez e o dia que você vai se encontrar com Ele a segunda vez. Qual foi esse caminho que você fez? Oi, Ângelo, paz e bem. Nesse seu caminhar, você foi uma pessoa que pregou o amor, que viveu o amor, porque não adianta pregar e semear o ódio, pregar o amor e semear o preconceito, a exclusão, a marginalização. Então ele vai dizer assim: você pregou o amor, meu filho? Preguei, preguei. Você viveu o amor? Meu filho, você foi a favor da vida, não só em palavra, mas em atos, em preocupações? Meu filho, você se preocupou com a dignidade do ser humano? Consegui, paz e bem. Que bom que você está aí, Ângelo. E eu ia falar uma coisa agora que está diretamente ligada a você. Meu filho, você cuidou da minha casa? Da casa como estamos? Né? É a ecologia integral, que o Papa Francisco fala tanto, que o Ângelo... Ele vai perguntar: quando as pessoas estavam destruindo o meu planeta, criando uma economia baseada em relações absurdas de exploração do ser humano, você pelo menos se revoltou contra isso? Pelo menos você disse: isso está errado? Porque, sabe, o problema é que as pessoas querem viver uma religião de aparência. É por isso que ele critica aqui os fariseus, porque eles querem ser saudados, eles querem os melhores lugares, eles querem sentar na frente, na sinagoga, para que eles sejam saudados. É a religião da aparência, da norma, mas não tem coração, não tem fé real nessa. Tem amor, né? Sabe, eu nunca vivenciei essa história do sentar na frente da igreja, como eu vivenciei na morte de um padre que eu cuidava dele, eu era o médico dele, morreu. E num determinado dia tinha missa lá dele, missa de corpo presente. Lá vou eu. Chegou lá, né? E eu fui lá para rezar por ele e rezar pela comunidade dele, pela família dele. E eu cheguei lá e o pessoal falou assim: ô diácono, que bom que você está aqui, trouxe a sua dalmática, vai ser muito bom o senhor participar. Não trouxe nenhum paramento, não. Eu vou arrumar um paramento. Não, eu vou ficar aqui na igreja, eu quero rezar hoje. Ah, diácono, que interessante. A pessoa ficou até assim meio sem jeito, né? E aí eu tô lá, fiquei num cantinho lá atrás, né, rezando. Daí a pouco chega um: diácono, você está aqui atrás, diácono? Vem aqui para frente para você ficar aqui, porque você foi um médico, você é diácono, você foi o médico dele, vai ser muito bom. Meu filho, deixa eu aqui
A comunidade está muito sentida, está muito triste, deixa eles ficarem perto dele, porque não tem problema nenhum. Sabe, não era importante eu ser o diácono, não é importante eu ser o médico, o importante era aqueles que estavam uma caminhada com esse homem, que passaram anos, décadas da sua vida guiados por ele, que tinham ele como mestre e pai, que ficassem perto dele. Observa a coisa interessante. Eu usei todos os adjetivos aqui que Cristo disse para não chamar a pessoa. Porque o que Cristo estava falando aqui não é que eu não posso chamar alguém de pai. É que eu só devo chamar alguém de pai se ele realmente é um pai. Se ele se comporta como um pai. Se eu chamo alguém de mestre, é porque essa pessoa realmente nos mostrou algo diferente. Nos mostrou uma forma de seguir, uma forma de viver, uma forma de agir. Se eu digo que alguém é guia, é porque ele me orientou no meu caminhar, seja o caminhar que foi. Sabe, o que não dá é a gente acreditar que só porque pessoa A, B ou C tem tal cargo, tal autoridade, tudo que ele fala é verdade e que nós devemos seguir. Se o que ele está te propondo a seguir é algo muito pesado, muito difícil, que você não pode suportar, ele está que nem o fariseu, que constrói fardos pesadíssimos que ninguém pode aguentar, mas que ele próprio, se tivesse que suportar um fardo deste peso, não faria. Quanto a nós, vamos ser sinceros em nossa fé. Vamos entender os nossos limites, as nossas dificuldades, assumir as nossas incapacidades. Não há nada de errado nisso. Olha, eu não consigo tal coisa, então deixa. Eu sei que eu ainda preciso mudar isso, mas vai ser agora. Depois eu vou adiante. Mas nesse momento, mesmo que seja pouco, o pouco que eu vou fazer bem feito. Quanto àqueles outros que querem baixar normas, que querem engessar a forma de ser e de agir, deixa eles para lá. Tá? Ouve eles bom do que eles ensinam de correto, mas deixa o resto para lá. Tá? Vamos seguir juntos. É o melhor que a gente faz. Amém? Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, né? Deu pra gente o que eu queria. Amanhã a gente vai se encontrar de novo às 15h30. Foi bom ver a Letícia, minha irmã, o Ângelo, pessoa que eu gosto muito, né? Ângelo e eu começamos uma amizade mais forte na época do sínodo. Na época do sínodo para a Amazônia, foi uma época que a gente chegou numa amizade mais forte. A Indiane está mandando amém, carinha feliz, mãozinha de oração. Sabe, pessoal, a regra é mais ou menos essa, é por aí mesmo. A gente vai tocando as coisas. Né? Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Né? Pessoal, acabei de ser avisado que a bateria do meu celular tem 5%, não vai dar para mais nada. Até amanhã, 15h30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paulo, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sigam firmes e juntos na fé. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Obrigada. Precisava ouvir essas palavras. Que bom. Beijinho. Tchau, tchau. 15h30.